Meus caros amigos, meus colegas e irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 22 de agosto de 2021. Inicio, como sempre, orando como Moisés o fez. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Devemos viver o presente, e o presente é o minuto que passa. Vivamos o agora como se fosse o último minuto de nossa vida, nos alegrando em Deus, nos alegrando no Senhor Jesus Cristo, preparados para a sua volta, que se dará a qualquer instante, ou se ouvirmos chamar o nosso nome, iniciarmos a grande viagem de volta ao eterno. Hoje eu quero falar com vocês sobre a morte. E lá em Coríntios, Paulo, escrevendo em sua carta, capítulo 15, versículo 55, há uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E a pergunta que eu faço é a seguinte: a morte dói? Não quero aqui incentivar ou induzir ninguém ao suicídio. Eu não sou pregoeiro da morte. Eu prego a vida e os levo a raciocinarem comigo qual é a vida verdadeira. Creio que muitos que estão me ouvindo, me assistindo nesse instante, serão levados a entenderem que somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que poderão encontrar a verdadeira vida. Mas vamos voltar ao tema. A morte dói? Na mitologia grega, a coruja representa a figura de Ascáfalo, quando é metamorfoseado, filho de Aqueronte e da ninfa Órfine, e guarda de Plutão, o deus dos mortos. A coruja representa a morte. Na mitologia grega, Ascáfalo era um deus grego. Nós vamos falar sobre isso hoje. Importante ressaltar que do grego o termo coruja ou glauques significa brilhante, cintilante, enquanto no latim noctua representa a ave da noite. Sempre a morte foi tida como a maior inimiga do homem. A pergunta que sempre se faz é: por que será ela a maior inimiga do homem? A morte dói? Ou será a sensação de perda ao deixar para trás as riquezas, os sonhos? Ou será a incerteza do que virá depois? A morte nada mais é do que a cessação da vida nesse corpo que, segundo Jó, é pó, e com a morte ao pó
tornará. Mas é também a cessação da vida neste corpo para renascer em um novo corpo incorruptível, usando a linguagem do apóstolo Paulo. Isto para aqueles que forem atentos à voz misteriosa do Espírito Santo e abriram os seus corações para que Jesus entrasse e fizesse neles morada. Para os que não têm esta esperança, a morte é o fantasma que os levará para uma eternidade sem Deus, ou seja, para o inferno. A medicina faz a constatação da morte pela falta dos sinais vitais dos órgãos do corpo humano e, em especial, do cérebro. No entanto, ocorre muitas vezes em que o cérebro está morto e os demais órgãos ainda funcionam. É conhecida como a famigerada morte cerebral. O homem estará vivendo num estado vegetativo. Quer de uma forma ou de outra, existe a perda da consciência. Bastam apenas 10 segundos sem oxigênio no cérebro para pôr fim aos nossos dias aqui na Terra. Com a perda da consciência, perdemos o sentido do que se passa ao nosso redor. Quero dar apenas mais 2 exemplos bastante inteligíveis de como a inconsciência alivia o pavor da morte ou a torna menos angustiante. No mundo animal, quando o médico veterinário tem de eliminar os cães que são levados para o canil municipal e não são reclamados pelos seus donos, são eles sacrificados. Embora animais, os que defendem a sua proteção exigem que até neste momento os mesmos sejam bem tratados. O animal é colocado em uma esteira. Passando pelo primeiro médico veterinário, ele recebe uma injeção de sedativo, a qual tem um efeito imediato. E seguindo pela esteira o segundo médico, ainda nesse percurso, ao passar por ele o animal sedado, é aplicado a injeção letal. E ao final da esteira é colocado em um invólucro especialmente preparado para esta finalidade. Um segundo exemplo: nos países em que existe a instituição da pena de morte, é dado ao condenado no mínimo 4 opções: cadeira elétrica, fuzilamento, enforcamento ou injeção letal. O condenado poderá escolher qual destas 4 formas ele quer morrer. A Comissão de Direitos Humanos exige que os países que assim decidem, até neste momento, faça com que a morte seja a menos sentida possível. O condenado
no dia de sua execução, é a ele proporcionado que se realize seu último desejo, quer uma alimentação diferenciada, quer a visita de algum familiar ou não, por ele solicitada. Há poucos dias estava vendo uma reportagem sobre a morte de um condenado que optou pela injeção letal. A preparação para o último ato de vida daquele homem foi por demais interessante. Ele foi colocado sobre a mesa de execução e de uma pequena passagem feita na parede da sala onde se realizou o cumprimento da pena, saía uma mangueira fina, dessas utilizadas quando se aplica o soro ou se faz a transfusão de sangue. E atrás daquela parede, de onde saía a mangueirinha, estava o executor da pena, que não era visível aos olhos do condenado e nem mesmo daqueles que estavam assistindo o término de sua vida. Na sala, entra um médico com uma injeção com sedativo e álcool, passa o álcool no braço onde será aplicado o sedativo, faz-lhe a aplicação e somente após sedado, inconsciente, o condenado recebe a aplicação da injeção com veneno que porá fim aos seus dias aqui na Terra. Chamou-me a atenção o fato do médico ter passado álcool antes de aplicar o sedativo, o que me levou a comentar com minha esposa: por que desinfetar se o condenado vai morrer? Por que passar álcool sabendo que depois em seguida virá a injeção letal e ele será morto? Há um motivo para esse procedimento. Sabe qual é? Procurei saber a razão desse procedimento médico que, em um primeiro momento, pareceu-me desnecessário, absolutamente desnecessário. Ocorre que na sala de execução tem, bem no canto da parede, um telefone. E em pé, em frente a este telefone, está um agente penitenciário. Sabe por quê? Pode ocorrer que até o último segundo aquele telefone pode chamar e ser uma ordem do presidente daquele país atendendo um pedido de clemência, ou o tribunal concedendo uma liminar em um recurso processual e a execução deve ser suspensa. Se isto acontecer, mesmo que aplicado o sedativo, o condenado não sofrerá nenhum dano, nenhuma condenação. Eis aí a resposta à pergunta: a morte dói? Eu digo com a mais absoluta certeza que a morte não dói. Pode doer o corpo, pode doer a carne, quer em virtude de ferimentos que eventualmente venhamos a sofrer,
quer pelo mau funcionamento de um órgão ou outro. Contudo, no momento final, quando atravessamos a tênue linha que nos separa da vida, no momento da morte, nada sentimos. E aí você me pergunta, como? Baseado em que se faz tamanha afirmação? Pergunto-lhe, quando você nasceu, na sua memória você se lembra se você sentiu alguma dor? A resposta é bastante óbvia, é bastante clara. Nada sentimos quando nascemos. Assim também, quando morrermos, nada sentiremos. Quando nascemos, quem sentiu uma dor, a maior de todas as dores, foi a nossa mãe que nos deu à luz. Após os momentos difíceis do parto, todos se alegram, não só a mãe, mas todos os que lhe querem bem. Assim também, quando morrermos, nenhuma dor sentiremos, mas faremos com que nossos queridos sintam a terrível dor da perda. Esta dor que deixaremos, ela dura apenas alguns dias, quem sabe algumas semanas, depois ela se transforma em saudade. Isto dependendo do quanto nós amamos nossos queridos, nossos amigos, nossos semelhantes. Quando não cultivamos esse sentimento e vivemos inconsequentemente, partiremos dessa vida sem deixar saudade. Ninguém se importará com a nossa partida. Diziam os antigos que temos necessidade de termos pelo menos 4 amigos fiéis, parentes ou não. Esses amigos fiéis é que tomarão a alça do caixão em que formos colocados e nos levarão até o túmulo ou cova ou crematório, onde terminará a missão deste corpo. Muito triste é a situação daqueles que não souberam cultivar amizades verdadeiras. Quando adolescente, sempre saía aos domingos ou em algum feriado para passear com meu pai. Ao final de nosso passeio, sempre terminava no cemitério de minha cidade natal. Não que sentíssemos alguma atração pelo cemitério, mas pelo fato dele situar-se no lugar mais alto da cidade. E de lá nós, sentados em um túmulo, ficávamos a observar o horizonte, a cidade, enfim, o que de belo podia se enxergar lá do alto. Em muitas dessas vezes que lá estávamos, acontecia de chegar o carro fúnebre trazendo o corpo de indigentes que, sem família, sem amigos, não tinham quem levá-los até a sepultura. Nessas ocasiões, meu pai e eu
pegando cada qual em uma alça do caixão, ajudávamos o agente funerário a levar aquele indigente até a cova que naquele momento já se encontrava aberta. Nessas ocasiões, agradecíamos a Deus pela oportunidade de estarmos sendo úteis e também agradecíamos a Deus pelos amigos que nos eram comuns ao meu pai e a mim. A amizade de um parente amigo ou de um amigo não parente nosso tem um valor inestimável. Não só nesses momentos, mas em toda a nossa trajetória por esta peregrinação terrena. Pude sentir o quanto é precioso um amigo quando no dia 22 de fevereiro de 2009 e no dia 18 de setembro de 2011, ao levar o corpo de meus dois melhores amigos, meu pai e minha mãe, levando-os para o cemitério, presenciando os seus amigos que, prestando a última homenagem a eles, cada qual iam trocando uns com os outros a oportunidade de pegarem a alça do caixão, mesmo que por um pequeno instante, até chegarem ao túmulo onde os seus corpos foram depositados. E ao partirem dessa vida, não esboçaram nenhum sentimento de dor. Isto porque a morte não os assustou, porquanto sabiam eles para onde iam. Estavam confiantes na promessa de Jesus de que a morada para eles já estava preparada. E eu pergunto, e você que está assistindo, me ouvindo neste momento, você tem medo da morte? Desejo que, ao findar a nossa reflexão, você estará tranquilo, sem medo e sem dúvida para onde estará indo. Somente em Jesus Cristo você encontrará esta confiança. Entre a vida e a morte, uma linha muito tênue, muito fina demais, nos separa. A qualquer momento, nossos dias poderão terminar. Citei no domingo passado uma frase de um filósofo francês, Claude Tiller, que ele escreveu um livro, Meu Tio Benjamin. E lá em um dos capítulos ele escreve uma frase que mexe muito com a gente. A vida está inteira no presente. E o presente é este minuto que passa. Podemos não viver o minuto seguinte. A morte não dói. Depende de você. Se você tiver Jesus em seu coração, Ele te dará certeza para onde você irá após fechar os olhos
para este mundo, você não terá medo da morte. E eu quero lhe dizer, a morte não dói. O que apavora aqueles que não têm Jesus no coração é o fato de não saberem para onde irão. Pensem nisso, meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e que possam tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Termino, como sempre, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus.